Então, a nossa aura, quando equilibrada, é saudável, brilhante, se constitui no espírito que nos defende das irradiações inferiores, como, por exemplo, pensamentos de inveja, ciúme, vingança, ódio e outras coisas, que estão contidos no espaço que nos circunda, em forma de ondas mentais, prontas a alimentar poderosamente o nosso campo energético, se sintonizarmos com ela. Né? Como eu sempre gosto de dar um exemplo aqui da música, né? Então, quando a gente sintoniza uma nota com outra, elas vibram em uníssono, né? Quando elas estão afinadas. O que é que eu quero dizer com isso? Né? Se a gente dá margem aí a esses pensamentos, né? Que depois ele vai lá na frente falar muito bem de como funciona a captação dela, né? a, a gente também vai entrar nessa faixa de vibração, né? Seja do ciúme, da vingança, do ódio. Então, o que posso perceber na realidade é que ele vai, em todo o livro, falar justamente dessa reforma que a gente precisa ter no pensamento e que casa muito bem com o Beneflei de Toledo, né? Quando ele vai falar justamente do nosso pensamento não é algo que precisa ser educado sempre. Então eu coloquei aí, né, algumas, só para ilustrar, já que ele fala de aura, né, alguém em sua plenitude, alguém em estado colérico aí e alguém deprimido, né. É claro que eu estou colocando essas imagens aqui como forma de ilustração, né? Não tenho aí a clarividência para tirar justamente, mas é o que a gente pode perceber, né? O que ele está dizendo aqui. Então é claro que uma aura, quando equilibrada, brilhante, constitui um escudo, né? Que defende a gente desse tipo de pensamento. E aí a importância da gente pensar bem. A nossa aura nos defende também da interferência, segundo o autor, de espíritos inferiores, referindo a sua nefasta influência, a qual, entre outros prejuízos, pode nos provocar doenças no corpo espiritual e depois no corpo físico, ou se ligar a nós em processo obsessivo de toda espécie. Né? Então, nossa aura seria como uma espécie de escudo protetor. Mas uma coisa interessante é que a gente é que vai cuidar desse espírito. Né? A gente é que cuida dele, com nossas orações, com nossas posturas, com o nosso pensamento elevado, né? Com nossa, enfim, aquilo que a gente vai alimentando dia a dia. Né? Então aí eu coloquei justamente essa questão da gente ou repelir, magneticamente falando, né? Ou atrair. Isso vai depender de cada um. Ainda Salvador Gentili no livro fala o seguinte, lembremos de que foi dito anteriormente, quanto ao fluido cósmico em forma do oceano, onde todos e tudo está mergulhado, e a interpretação dos campos magnéticos de todos os astros, e consideremos que todas essas radiações, essas energias irradiadas nos alcançam, né? E aí eu fiquei perguntando durante a leitura do livro como é que ele vai dizer que esses pensamentos nos atingem. Então, justamente o que ele vai dizer aqui, nos alcança justamente através de nossa aura. Olha só, que funciona nesse caso como uma antena receptora, absorvendo essas ondas magnéticas e alimentando assim o nosso campo fluido ou magnético de acordo com a sintonia mental, com a vibração, quais os hertz, né, que eu estou utilizando, qual a faixa de pensamento que eu estou alimentando. Então, nossa aura funcionaria aí como se fosse, segundo o autor, eu gosto sempre de colocar nas palavras do autor para não parecer que eu estou, né, dando a minha mera opinião de estudante. Não. Ele vai dizer justamente que seria como uma antena. Me lembrou muito o pessoal da radiestesia, né? Quando vai falar justamente dessas captações de ondas, né, que eles utilizam um instrumento chamado pêndulo, né? E justamente como é que eles. Eu fiquei me perguntando como é que existe essa antena receptora. E aí já posso ter encontrado aqui explicação, né, para a radiestesia. Absorvendo essas ondas magnéticas, alimentando assim nosso campo fluido magnético de acordo com a sintonia mental. Uma coisa interessante, depois eu quero fazer comparações entre os dois livros, é que essa questão de sintonia mental, né?
essa questão.